A paz de Deus a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal CCBNews Oficial. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Comigo também está tudo ótimo, graças a Deus. Deixa eu ligar uma luz aqui. Liguei o sunset aqui. Gente, eu fiz as leituras de... acho que foi 5 cartas da Congregação Cristã no Brasil, né, que seria dos tópicos da RGE 2024. E eu já vou direto, leio a carta e finalizo o vídeo. Não dou nenhuma explanação, nenhuma explicação, nada. A carta fala por si só. Muita gente não tem acesso às leituras, porque nem todos têm leitura, né? Nem todos conseguem ler. Então não tem acesso, assim, para ler, né? Acesso você tem fácil, que está no site da congregação. Só você ir lá no portal, você clicar lá na circular. Então eu li a circular até a 185. Hoje eu vou ler a 186. A carta de número 186, o título diz assim: O dízimo à luz do Novo Testamento. Vamos lá então, vamos ver o que está escrito? Circular número 186. Caros irmãos, a paz de Deus. Amém. O propósito dessa carta é o de dar esclarecimento à Irmandade da compreensão da congregação cristã acerca do dízimo. Portanto, importa resgatar a utilidade desse mandamento mosaico, conectando-o ao seu contexto e aos seus propósitos originais, sem o que não há como entendê-lo perfeitamente. O significado do dízimo é 10ª parte. A rigor, a sua prática antecede a lei mosaica, lei divina entregue ao povo de Israel por intermédio de Moisés, em pelo menos 430 anos, sendo o registro mais antigo encontrado no livro de Gênesis, ocasião na qual Abraão pagou dízimos aos despojos de guerra ao sacerdote eterno Melquisedeque, Gênesis 14, verso 20. No Antigo Testamento, o dízimo enquanto ordem divina era dirigido para ser entregue junto aos holocaustos, votos, ofertas alçadas aos seus sacrifícios, consoante ao que se lê no livro de Deuteronômio 12, versículo 11. O dízimo passou a ser usado primariamente para o sustento dos levitas, Números 18, versículo 21. Todavia, era importante também para o sustento dos estrangeiros, órfãos e viúvas. Deuteronômio 14, verso 28 e 29. Trata-se de uma requisição feita por Deus sobre as posses dos israelitas e se aplicava tanto à agricultura quanto à pecuária. Sem o dízimo, a tribo de Levi não teria como subsistir, visto que eram proibidos de possuírem terras e gados e não tinham herança. Números 18, verso 21 e 24. E, portanto, não plantavam e tampouco colhiam, sendo totalmente dependente dessas ofertas advindas das demais tribos. Conclui-se, então, que Israel cumpria a lei mosaica, dizimando a favor daqueles que pertenciam à tribo levítica. Passagens escriturais tais como as relatadas nos evangelhos Lucas 11, verso 42 e Mateus 23, verso 23, merecem ser esclarecidas. Nesses textos, realmente se pode notar que o Senhor Jesus confirma a obrigação de se dizimar. Entretanto, devemos nos lembrar que, naquela época, o Senhor Jesus estava debaixo dos mandamentos da lei e agia em cumprimento dessa lei, e a graça de Deus não havia ainda sido dispensada aos homens mediante a sua morte e ressurreição, pois o Mestre ainda se encontrava presente entre os homens, isto é, a salvação não havia sido completa, uma vez que a sua missão não estava consumada na cruz. João 16, versículo 7. As bênçãos e os benefícios resultantes do Novo Testamento, as diretrizes da graça ocorreram exclusivamente a partir de quando o Senhor subiu ao Pai. Por essa razão, o Senhor lhe dizia
que era necessário dizimar naquela época, para cumprirem as ordenanças da lei, visto ainda vigorar a lei mosaica. Contudo, já pelo anúncio da sua paixão, anteriormente profetizada, assinalava-se o final da vigência da lei, conforme se pode verificar. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Lucas 16, verso 16. No entendimento ministerial da Congregação Cristã no Brasil, Congregação Cristã, tanto no Brasil como no mundo, o seu ministério não deve receber pagamentos por nenhuma atividade ministerial em nenhum escalão, devendo todo o corpo presbiterial abdicar-se a ser remunerado para quaisquer exercícios ministeriais, isso em conformidade com as instruções do apóstolo dos gentios. Em tudo que guardei, devo ser pesado e ainda me guardarei. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 9. Porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me este agravo. Eis aqui, estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. 2 Coríntios capítulo 12, verso 13 e 14. Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto, vos tomei com dolo. 2 Coríntios 12, versículo 16. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de todos, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesados. 1 Tessalonicenses 2, versículo 6. Muito embora o dízimo encontre fundamento bíblico no Antigo Testamento, ele definitivamente não é estabelecido, há muito menos obrigatório no propósito doutrinal do Novo Testamento, senão uma opção pessoal e ou coletiva. Na congregação cristã, existem as ofertas voluntárias para manutenção de templos, construções, viagens missionárias, além de garantir o sustento e suprimento das necessidades existentes entre a irmandade carente. Logo, as coletas não têm o propósito de assalariar o ministério. As ordenanças oriundas da lei acerca do dízimo, amplamente descritas e determinadas em diversos livros do Antigo Testamento, não serão aqui debatidas por entendermos que, embora sejam legítimas no seu contexto, não se aplicam mais aos tempos da dispensação da plenitude do conhecimento do Filho de Deus, por pertencerem e estarem contidas em forma de ordenanças somente no Antigo Testamento, exclusivamente ao povo de Israel. Esse é o ponto importante. O dízimo não é citado como doutrina no Novo Testamento em nenhum contexto, e muito menos requerido pelos apóstolos, sendo unicamente referido nos evangelhos quando Cristo ainda não havia instituído o tempo da graça a toda a humanidade, que foi obra da sua morte e subsequente ressurreição triunfante. Consideremos isso: se o dízimo fosse mandamento a ser observado pela Igreja, essa seria uma ordem citada e reclamada por parte dos apóstolos. A verdade é que o dízimo nenhuma vez foi imposto ou ordenado pelos apóstolos em suas santas epístolas. Paulo, apóstolo dos gentios, afirmou nas Escrituras que nunca deixou de anunciar todo o Evangelho de Deus. Atos 20, versículo 27. Está terminando já, gente. E como nunca anunciou o dízimo como prática entre cristãos, logo não faz parte do conselho de Deus para a igreja. E por conseguinte, Paulo nunca anunciou que cristãos entregassem dízimos a alguma tesouraria da igreja. No contexto do Novo Testamento, não há nenhum percentual estabelecido como regra da contribuição dos regenerados em Cristo Jesus.
Apesar do apóstolo Paulo confessar já haver recebido socorro financeiro de algumas igrejas em certas ocasiões na sua vida, ao lermos com atenção todas as suas cartas, entendemos claramente que uma aludida ocasião na qual Paulo recebeu de algumas igrejas salário, fruto de ofertas e não de dízimos. Foi notável execução ao longo do seu apostolado, que teve como único propósito servir a igreja de Corinto, ou seja, ele fez uso desse benefício somente por um tempo, conforme sua necessidade naquele período. Podemos confirmar isso pela leitura da segunda carta destinada aos Coríntios. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo dela salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. 2 Coríntios 11, versículo 8. Portanto, essa foi uma atitude fora do padrão do seu comportamento ministerial. Aliás, Paulo afirma que no início de sua jornada apostólica, a única igreja que se comunicou voluntariamente com ele para ajudar com ofertas foram os filipenses. Nenhuma igreja comunicou comigo a respeito de a dar e a receber, senão vós somente. Filipenses 4, versículo 15. Posto para transparência que o apóstolo relatou ter recebido salário de algumas igrejas para não ser pesado aos coríntios, entendemos indubitavelmente que ele não fez desse salário a sua forma permanente de sustento, visto que trabalhava fazendo tendas. 1 Tessalonicenses 2, versículo 9. Como se pode ver também em: se ajuntou com eles e, como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Atos 18, versículo 2 e 3. Assim, ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho, mas eu de nenhuma dessas coisas usei e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã essa minha glória. 1 Coríntios 9, versículo 14 e 15. Outros discípulos do Senhor punham em prática o mesmo procedimento espiritual de não cobrar dízimos, conforme se vê escrito na epístola. Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito sobre as mesmas pisadas? 2 Coríntios, capítulo 12, verso 18. Segundo suas próprias exposições, o apóstolo demonstrava que, segundo a lei mosaica, ele poderia requerer frutos materiais dos coríntios ou de qualquer outra igreja. Vide 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17, que é uma repetição do 1 Coríntios 9, verso 9, quando cita em sua primeira epístola destinada aos daquela nação. Porque a lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por vós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com a esperança de ser participante. 1 Coríntios 9, versículo 9 e 10. Outra vez, logo que prêmio tenho, que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no Evangelho. 1 Coríntios 9, versículo 18. É límpida a leitura que se faz desses textos, a qual nos aponta os direitos tocantes aos evangelistas de serem ajudados ao mesmo tempo, reconhecendo a sua origem na lei mosaica, mas não os reintroduzindo na forma de obrigação doutrinal de dízimo. De outra sorte, o apóstolo Paulo erraria não os praticando e ainda sugerindo que o imitássemos dessa conduta. E não somente em Corinto, senão que as diversas regiões por onde Paulo passava adotava a mesma regra, trabalhava para não ser pesado a ninguém. Consideremos bem como Paulo se sustentava, porque
Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. 1 Tessalonicenses 2, versículo 9. Novamente, em sua segunda carta destinada aos Tessalonicenses, o santo apóstolo relembra a sua forma de vida e conduta, declarando sua independência de receita das igrejas, esclarecendo isso nessa passagem. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça. Comemos o pão de de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque nós tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmo exemplo, para nos imitardes. 2 Tessalonicenses 3, versos 7 ao 9. Na Epístola aos Hebreus, essa é grande também, né, gente? Se vê claramente a demarcação do fim da lei, pelo levantamento de um outro sacerdócio, mais sublime segundo a ordem de Melquisedeque. Põe atenção na explicação contida nessa epístola. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Hebreus 7, versículo 12. Marca aqui o intervalo de tempo da vigência da ordenança do dízimo, a qual perdurou até o sacerdócio levítico. Em seguida, vê-se no mesmo capítulo. Porque o procedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Hebreus 7, versículos 18 e 19. De fato, em seu ministério terreno, o Senhor Jesus não foi sustentado com dízimos, nem poderia. Ele era de Judá e não da tribo de Levi. Qualquer hebreu de outra tribo que não fosse da tribo de Levi estava vetado pela lei de receber dízimos do povo. E o Senhor Jesus cumpriu toda a lei em sua plenitude. Na passagem a seguir, o salário se refere aos recursos necessários ao sustento dos evangelistas e não trata nada acerca do dízimo sacerdotal em absoluto. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nessa casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Lucas 10, verso 5, Mateus 10, verso 10. Outra passagem nos chama a atenção na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. E o que é instruído na palavra reparte de todos os seus bens com aquele que o instrui. Gálatas 6, verso 6. Aqui se trata da comunicação dos bens materiais da parte dos irmãos com aqueles que exercem o ministério da palavra. Contudo, vejam com atenção que, mais uma vez, não se trata de dízimo, até porque se trata de repartir todos os bens e não de doar a 10ª parte. Aliás, essa era uma prática comum entre os discípulos no início da formação da igreja, conforme se pode constatar. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2, versículo 44. Inclusive, essa divisão de bens não era para uso específico do ministério, mas para benefício comum de toda a igreja. Observe que o apóstolo Paulo exortava ao corpo ministerial da igreja, instruindo-se ao adotar o trabalho para o sustento pessoal. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido. Vós mesmos sabeis que, para o que era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Atos 20, versículo 33 ao 35.
Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Mateus 10, versículo 8. Cabe a colocação de que, se o dízimo fosse praticado pelas igrejas naquele tempo, não ocorreriam reclamações da falta de ofertas voluntárias por parte de Paulo, 1 Coríntios 16, verso 17. Pois este aporte financeiro obrigatório supriria as necessidades às quais Paulo aludia. Ademais disso, caso a igreja praticasse a cobrança de dízimos naquela época, estaria ainda concorrendo paralelamente aos preceitos do judaísmo. Haveria, então, duas práticas de dízimo naquele tempo, o dízimo dos levitas e o do presbitério. Contudo, não há nenhum mandamento de que o ministério semelhante aos sacerdotes levíticos não poderiam ter heranças ou posses, para que assim se justificasse o estabelecimento do dízimo cristão. É forte essa questão. Se o dízimo fosse evocado como mandamento a ser cumprido com base na lei do Antigo Testamento, esse entendimento conflitará com a graça de Cristo, ou seja, quem defende a necessidade de obediência aos preceitos da lei, conforme esclarece a palavra de Deus em Gálatas, estará fora da graça de Cristo. Quer ver? Agora está no final. Separados estai de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Gálatas 5, versículo 4. Pelos esclarecimentos expostos, ficam notórias quais são as bases bíblicas que amparam e norteiam a conduta da congregação cristã no que tange a não se dar a prática do dízimo. Concluímos assim que, dedicando o nosso tempo e o nosso trabalho espiritual ao Senhor Jesus de maneira gratuita e desinteressada, lhe ofertamos o ofício ministerial como forma de consagração voluntária. Vossos irmãos em Cristo, Conselho dos Anciães mais Antigos. Gente, é muito importante essa carta, eu achei ela muito grande, né? Mas está bem explicada aqui. Se alguém tiver dúvida, volta no vídeo, ouve de novo, né? Ou acompanhe com a sua Bíblia, para você pegar esses versículos aqui, tá certo? Bom, então hoje nós lemos mais uma circular, que é a de número 186. A próxima circular a ser lida vai ser a de número 187, que fala assim: avivamento espiritual do ministério e da irmandade. Se eu fosse você, eu não perdia. Até lá, paz Deus.